Bom dia. Nem falei bom dia direito, né, para vocês. Ó, os passarinhos estão cantando. E, a bem da verdade, eu já sonho com crianças há bastante tempo. Eu não gosto muito de definir uma data, porque às vezes eu sempre acabo me lembrando de coisas mais antigas ainda. Eu me sinto um pouco mentirosa se eu esqueço alguma parte, né? Mas eu lembro que depois que eu voltei do Japão, quando eu voltei do Japão, é que os sonhos começaram. Então, lá por final de 2009 em diante, né? Eu estava com 28 anos. Dos 28 em diante, eu comecei a perceber. Não sei, eu preciso investigar se houve antes. Mas sonhos com crianças repetidos. Então, eu aparecia indo buscar uma criança que tinha alguma fragilidade e na maioria das vezes elas eram bem pequenas. De 3, às vezes até 2, né? A 6 anos, de 2 a 6 anos. Mas apareceram algumas, né, de 11, 12, 13, 14, pré-adolescentes, 15. E oh meu Deus, eu sonhei bastante com elas. Aí teve um momento da minha vida, também meus relacionamentos não davam certo, amorosos, e eu sempre sonhei ser mãe, né? Sempre quis. E sonhava com essas crianças, e assim, quando elas vinham para mim, eram crianças extremamente carentes. Então elas vinham para mim como se eu fosse mãe delas. E aí, em algum momento da minha vida, eu falei, olha, eu fiz uma oração para Deus, né? Deus, essas crianças, eu sei que elas são carentes, aconteceu alguma coisa com elas, tá? Olha, eu não sei o que dizer, o que eu posso falar, né? Eu sei que elas sofreram, não foram amadas e tal, mas é meio que assim, eu ajudei no que eu pude, eu estive lá, mas eu não posso mais o que fazer por elas. E outra, eu não sou mãe delas. Cada uma delas tem sua própria mãe, principalmente a mãe, né? O pai muitas vezes não se sabe, mas elas têm uma ligação muito forte com a mãe, né? Então, eu tava ali como essa figura substituta, né? E aí era como se elas buscassem em mim, já que elas não acharam na mãe. E daí eu fiz a oração falando assim, ó, eu quero ter meus próprios filhos, eles não são meus filhos, né? E eu fiquei um pouco assim, estressada com aquela situação, já percebendo, né? E aí eu parei de ter os sonhos. Só que com os anos que se passaram, eu nunca parei de me importar, né? Com as crianças, com os fetos, né? Então, assim, eu vinha desenvolvendo as minhas ideias, os meus livros, sempre muito me importando. E aí, semana passada, eu fui procurar sobre a sistolia fetal, como eu disse. E aí, comecei a sonhar com os adolescentes. Só que antes, né, eu já tinha sonhado com a bola branca, com a mesa cheia de tratorzinhos. Mas, na verdade, por todo esse tempo,
eu sempre me interessei com esse tema dos fetos, do aborto, dos bastardos. Antes, e não é algo pessoal meu, de revolta, porque eu fiquei grávida, fui abandonada e... Não. É algo que nem imaginava que eu ia calçar esses sapatos, nem sabia. Que eu já, desde os 12 anos, já vinha pensando nisso, né? Então, já era uma coisa que eu via acontecendo aqui e ali, minha mãe contava. Eu não lembro da minha mãe discursar para mim sobre o aborto. O aborto é uma coisa ruim. Eu lembro dela conversando com meu pai e falando, né? Dando a opinião dela para ele, né? E talvez, não sei, eu entendesse que ela era contra. Na verdade, entendi sim, porque eles já, certa vez, eles falaram, não, nós somos contra o aborto, nós não apoiamos isso, não damos nosso dinheiro para isso, nós apoiamos outra coisa. Então, vi eles fazendo movimentos, né, de querer gastar com a vinda da criança, né, ao ver uma adolescente grávida, por exemplo, e não dar o dinheiro para que fosse dado uma injeção, alguma coisa, né. Agora, eu vou contar para vocês, acho que eu já contei isso, que uma vez eu sonhei e apareceu na sala da minha casa uma jovenzinha também. Ela era grande já, não sei, uns 14, 15 anos. E aí eu vi ela correndo assim pro meu lado, né? Sentou no chão, nós sentamos uma ao lado da outra. E toda a comunicação nossa era através de telepatia, sempre, né? Na maioria das vezes. E ela me falou que ia ter uma festa e que ela estava ajudando a mãe dela. Daí daqui a pouco ela já falou, eu tenho que ir, porque eu tenho que ir atrás da minha mãe. E aí eu fiquei, mas ué, eu sei que essa mulher, ela não tem uma filha grande dessa idade. Eu sei que ela tem filhos pequenos. E aí eu fiquei, quem é essa moça que acompanha ela pra lá e pra cá? Se ela não tem filho dessa idade. E aí eu lembrei, né, que a minha mãe tinha me contado, né, que ela tinha ficado grávida e não tinha seguido com a gestação, essa mulher. E aí eu pensei, nossa. Aí depois eu pensei assim, mas deve ser coisa da minha cabeça. Eu sonhei assim, né, e talvez seja coisa da minha cabeça, né. É tipo assim, criação da mente, um sonho qualquer. Só que aí, como eu já tive outros sonhos também, se confirmou. Ela falou pra mim que realmente ia ter uma festa, não sei o quê, e eu vi a festa. Eu vi a festa, só que eu não fui nessa festa, né? Enfim, não fui convidada, mas eu vi a festa, né? Eu vi as pessoas que teve uma festa, não sei o quê. Eu, uau, olha a festa. E como já aconteceu outra vez também, de eu sonhar, assim, de estar no lugar, de ver a pessoa fazendo alguma coisa e depois eu vejo na internet que a pessoa realmente fez aquilo que eu sonhei, sabe? E aí, no sonho do menino que eu acompanhei, ele vai até a casa de uma mulher, né? A mulher sai toda sorridente e ela me reconhece. Eu não conheço essa mulher, mas ela me reconhece, né? Ela era uma empregada doméstica e o menino vai até ela. E
eu tenho uma personagem, um livro que não foi publicado ainda, que eu já terminei a primeira parte, eu tô continuando a segunda parte. E entrou em um assunto no qual eu não fui muito. Eu passei bem por cima, essa é bem que a verdade. Porque era um assunto tão sórdido, sabe, assim, que eu não tive coragem de esmiuçar ele, entendeu? E como essa mulher apareceu no meu sonho, com essa criança, e eu vi, e é engraçado, é assim, se aparece no sonho, você olha para dentro de um local e você sabe o que a pessoa faz lá dentro. Ela não me falou nada. Eu sabia do serviço dela, eu sabia que o horário que ela saía era sempre aquele, o menino estava sempre ali indo buscar ela. E que eu também não sei se é uma criança que foi abortada, que acompanha a mãe, e ela não faz ideia. E a sensação que eu tenho é que essas crianças que são abortadas, as pessoas pensam que elas desaparecem, elas não desaparecem. As pessoas falam de para onde vão essas crianças? Orfanatos, elas vão sofrer, né? Não tem espaço para elas. Para onde que elas vão depois de mortas? Agora eu digo para vocês, é difícil, é bem pior, é como se... você imagina, você pega uma criança dessas, você fala, não tem espaço para você. E aí depois você dá uma surra nela. Ela morre, que é tipo essa sistolia fetal, outro método. E aí ela morre, só que ela não morre porque a morte não existe. E aí você tem que arrumar lugar para ela. Você entendeu? Olha o dano. Quer dizer, ela vai ter que ir para algum lugar. Só que ela vai com toda aquela carga, entendeu? Então uma coisa que era para ser um caminho de amor, que era uma pessoa que vai para um lugar, mesmo que fosse um orfanato, né? Mas vai sem apanhar, ela vai de um jeito. Agora, depois que ela já apanhou, aí vai ter dois problemas. Tem que arrumar lugar e tem que curar os danos. É terrível, assim, no aspecto espiritual, entendeu? E aí cria um dano nelas. E aí, essa minha personagem, né, ela fala sobre, por exemplo, as empregadas domésticas, né, que é um pouco também fala sobre assédio, né, assédio, abusos, enfim. E muitas, né, dessas crianças que foram abortadas serão, muitas são frutos dessas situações em meio ao trabalho, entendeu? Em meio ao trabalho. É complicado quando você coloca algum problema dentro de um lugar onde você tira o pão de cada dia. Porque você se vê muitas vezes amarrado a uma situação que te remete à honra, dignidade, e aí você fica assim,
não sabe se aquilo remete à honra, dignidade mesmo, sim ou não. Você começa, entendeu? Mas você está preso ali porque aquilo te traz o pão de cada dia. Eu acho que... Bom, eu passei por assédio, né? Mas eu passei por assédio e eu consegui sair ilesa, né? Isso lá no Japão. Passei por assédio em entrevista de trabalho, que talvez se eu tivesse entrado naquelas empresas, alguma coisa ia acontecer, né? Se na entrevista já teve. E eu sinto, por exemplo, nessas 2 entrevistas de trabalho que eu fui assediada, que eu só não entrei e eles, um deles pelo menos, o advogado gostou de mim, por causa da minha postura. Então ele sentiu que eu não era maleável. Eu não sou maleável. Então, um dos requisitos do vínculo de trabalho que eu me lembro é a submissão. Só que, às vezes, essa submissão ela é encarada de uma forma que vai além, entendeu? Aí esse além é que realmente, sinceramente, não dá, né? Então, eu tô lembrando e vou contar para vocês das primeiras memórias que eu tenho em relação a essa questão da empregada doméstica. Eu lembro que quando eu tinha uns 11 anos, entre 11 e 12, eu morei em um prédio que era cheio de jovens, né, de rapazes, entre 14, 15, até rapazes que estavam na faculdade já, recém. E certa vez eu conheci uma moça que namorou, né, um jovem que morava lá nesse prédio, e eu estudei com ela na escola, no colégio católico. E eu nunca tinha visto ela lá no prédio, mas eu fui acabar descobrindo que ele era meu vizinho. E eu já tinha visto muito ele lá mesmo, na verdade eu conhecia mais o irmão dele. E nessa época, né, eu lembro que minha mãe sempre falava pro meu irmão ficar indo atrás de mim. Eu achava assim um pouco desnecessário, né? Eu achava assim, ai, não precisa, né? Porque primeiro eu pensava assim, bom, a gente tá dentro de casa. Você pensa dentro do condomínio, você tá dentro de casa, você tá seguro, né? E eu pensava que as pessoas eram boas, né? Todo mundo que morava ali. E também, tipo, eu sei me defender, alguma coisa assim, porque eu sou mais velha, né? Ele é 2 anos mais novo, meu irmão. E só que realmente tinha perigo dentro de um condomínio. Tem muito perigo, né? Porque é muito amplo, o espaço embaixo, tem muitos apartamentos. Então, realmente, uma menina, mesmo um menino, né? Você deixa, vou deixar lá embaixo brincando. Tem muitos moradores, né? E aí, uma vez eu tive contato com o irmão desse rapaz que namorava essa minha amiga. Esse rapaz que namorava a minha amiga, eu acho que ele já estava na faculdade, então ele devia ter 18, 19 anos. E agora o irmão dele era mais novo, eu não sei quantos anos. Mas parecia ter não muita diferença, 17, né? E eu tinha entre 11 e 12. E
certa vez enfim, ele foi bem insistente comigo, ele pediu para conversar comigo, eu era muito criança, né? Se hoje uma menina de 11, 12 anos, em 1992, 1993, a cabeça das meninas de 11, 12 era outra coisa, né? Eu lembro que até 10 anos eu ainda acreditava em Papai Noel. E aí eu lembro que o meu último presente, Dia das Crianças, Dia das Crianças ou Natal, que eu acreditava em Papai Noel, foi um pogobol, né? Minha filha ganhou um pogobol alguns anos atrás. E aí ele conversou comigo e aí ele queria me levar pro apartamento dele. E aí eu lembro que ele conversava comigo, às vezes ele vinha botar a mão na minha perna e aí eu afastava a mão dele. E aí ele conversava comigo, vinha colocar a mão na minha perna, eu afastava ele. E daí, isso eu tava na escadaria com ele, daí veio o irmão dele descendo, daí olhou para ele e deu as chaves do apartamento, né? E aí eu olhei para ele e parece que o negócio clareou para mim. Daí eu pensei assim, nossa, ele quer me levar lá para cima, para o apartamento dele. E eu pensei assim, o que ele quer fazer comigo? E aí eu fiquei com medo, né? Daí eu já despedi dele e voltei lá, né? Tinha outras crianças ali, e eu era uma delas. Eu me julgava criança. Agora, se eu tivesse subido lá com ele, ele conseguido fazer alguma coisa comigo, com certeza o estrago teria sido feio. Que Deus me guardou mesmo, que eu, nossa, enfim. E aí eu descobri que o irmão dele, que namorava essa minha amiga, ela era da mesma idade que eu, mas ela era muito pra frente. Ela tinha a mesma idade que eu. Quando eu descobri que ela namorava ele, já era alguns anos na frente, acho que eu tinha 13, ela também tinha 13. Só que ela era alta e ela parecia ter uns 17. Ela tinha 13, mas ela tinha cabeça de 20. Enfim, ela já namorava faz tempo, eu acho que ela já tinha uma vida sexual, tudo. E eu não. Tinha cabeça de 13 mesmo. Não, enfim. Só tava pensando, gostava de ler, enfim, não tinha relacionamento nenhum. E ela me disse, nós terminamos. E aí ela terminou porque ela chegou no apartamento dele na hora que ela não avisou. E aí ela pegou ele com outra. E ela me disse que ele mexia com as empregadas, enfim. E aí na época eu fiquei... Porque assim, eu sempre olhei, né? Até então, quando você não sabe de algo, você tem aquele olhar ingênuo. Então eu sempre olhava a empregada, ela tá ali para fazer aquela função de limpeza, de fazer a comida. E ela me disse, né, que ele fazia essas coisas. E eu, nossa, uau. E, enfim, mas eu, com o tempo, e talvez até antes mesmo, não, até antes mesmo, acho que quando eu tinha 10 anos, né? 10 anos, 10, 9, não, antes mesmo, agora eu tô lembrando. Eu
eu lembro de ter visto, né? Às vezes até meninas eram empregadas domésticas, né? Menores de idade, né? Que às vezes eu vi, em duas situações eu vi. Eu vi uma situação de uma moça que limpava os banheiros e ela já era adulta. Não sei quantos anos ela tinha, uns 30 talvez. Entre 30 e 30 e poucos anos. Então um dia ela saiu do banheiro e só que ela não aparentava nada, ela saiu do banheiro assim. E aí só que me falaram, né, que ela tinha sofrido um assédio dentro do banheiro, tinha acontecido uma coisa horrível. E só que ela não demonstrou nada. Ela não chorou, ela não gritou, ela não... E aí eu lembro na minha cabecinha de criança, quando eu tinha isso entre 9 e 10 anos, eu pensei assim, uau, como é que acontece uma coisa tão horrível e ela não expressa a reação, né? Mas é assim mesmo. É por causa da mistura do onde você tira o pão, né? Você fica um pouco que amarrado, entendeu? E aí você aprende a silenciar aquela parte que pode ameaçar o lugar onde você retira o pão. Que essa é alguma coisa dentro de você, então você se cala. E a outra lembrança que eu tenho, não tenho mais lembranças. Conforme eu fui crescendo, eu fui vendo mesmo, sabe? Muitos assédios, ai, fulana ficou grávida. Nem conhecia, lá longe, né? Às vezes era uma empregada doméstica, ficou grávida. Teve as crianças, essa que eu tô lembrando agora, teve as crianças. O pai não participou. Muitas mulheres, né, no trabalho, ficando grávidas. Muitas também abortaram. A outra lembrança que eu tenho é bem forte. Eu estava numa sala, né, e eu era criança também, não sei, entre 9 e 10 anos. E aí chegou, não sei se... chegou uma mocinha que parecia ter uns 14 anos, com um casal mais velhos, que eram os pais dela. E aí, o que eu lembro muito é que o homem, o pai dela, dizia que ele não queria aquela criança, que é o avô da criança, né? Eu não quero essa criança, né? E aí, eles, né, pelo que eu entendi, ela trabalhava como doméstica em uma casa, e aí ela ficou grávida do dono da casa. E aí, essa jovenzinha, eu lembro dela, tinha um cabelo comprido, bem comprido assim, preto. Ela era bem, a pele assim, moreno, jambo, bem bonitinha ela. E ela mantinha sempre o rosto para baixo. Sempre o rosto para baixo, como se sentisse envergonhada, culpada. E o homem ficava falando. E a mulher ficava em pé, a mãe dela, não falava nada. Só ele que falava e estava aguardando que alguém viesse. E eu só me lembro isso, né? E que
que eu me lembro, ela teve a criança e aí a criança ficou com alguém, né? Ele não queria a criança, ele disse, eu não vou criar essa criança, né? O avô não queria criança, porque ela tinha engravidado no ambiente de trabalho e tinha ido atrás do pai, né, do homem que tinha feito isso. E aí, só que a criança não ficou com o pai, né, porque o homem era casado, mas acabou indo para alguém que queria, né, e quis a criança, e amou a criança. Essas coisas acontecem bastante. Esse tema fala bastante daqui do padre Alir Sanajuto, A Cura pelo Amor, que eu tenho falado com vocês. Eu tenho visto e vi, né, que muitas vezes, por exemplo, eu não sei se tem uma música que fala sobre a empregada doméstica, eu não sei como que esse assunto é visto, às vezes é visto, enfim, de uma forma que não é correta, mas assim, muitos problemas decorrem disso, né? Isso me lembra muito que isso não começa na empregada doméstica, isso começa lá na senzala, né? Isso começa quando os portugueses começam a chegar com os bandeirantes, né? Que vão abrindo as matas, vão estuprando. E eu acho que aquele livro, o livro eu não li ainda, até quero ler. Será que é do Bernardo Guimarães? A Escrava Isaura. Só vi a novela, mas eu quero ler o livro da Escrava Isaura. Então fala sobre isso, sobre os mestiços. Eu gosto muito desse tema, mestiços, porque eu sou muito mestiça. Tenho muito sangue misturado aqui. Na verdade, todos nós, né? E muitas vezes eu sempre penso nisso. Que a gente pensa, né? Essas crianças que são frutos de estupro, de abuso. E a gente se esquece que nós somos frutos de senzalas, né? De abertura de matas através dos bandeirantes. E nós somos continuação, né? De tudo isso, de pessoas, de mulheres que suportaram tudo isso. Então está na nossa história isso, né? Nós não somos o que pensamos, né? E outro dia Deus me deu a visão da flor nascendo no meio do asfalto rachado. Não sei se vocês já viram. É muito comum essa imagem, essa psicologia que dá ânimo para as pessoas, sabe? E eu vi essa imagem e pensei neles. Como que as pessoas elas concebem uma flor nascendo no meio de um asfalto rachado e não concebem uma vida, né, que nasce de uma mulher que foi violentada, né? Então muitas vezes parece que, sabe, essas frases de Facebook, de Instagram, muita gente ganhando dinheiro também, ficando, animando uma pessoa ou outra, né, confortando, isso aí não...
Quando você vai pegar para a vida real, isso aí não vale de nada. E aí eu vejo o seguinte, que Deus tem me mostrado, quando acontece uma situação ruim, como uma violência, ali nasce algo bom, que seria essa flor, né? Esse asfalto rachou, alguma violência aconteceu. Ali começa uma vida, né? Começa a ser gerada uma vida. Só que a vida, ela é sempre algo bom. É como você tem, bateu, né? E aí o corpo começa a agir para curar. Então é um remédio. Então a vida sempre é o remédio. É como assim, você tem uma ferida e aí começa a fazer a casca. Aí você vai lá e arranca a casca. Então, essas vidas, elas são para cura. É a maneira que Deus responde é assim. Não são para mal, elas são para bem, né? E aí, engraçado que tá me vindo à mente a parábola dos lavradores, né? Que Deus ele vai mandando os empregados dele. Ele arrendou a terra. Tipo assim, colocar essa terra como os nossos corpos, né? Os nossos corpos não são nossos, né? São de Deus. Ele nos deu esse corpo, é templo do Espírito Santo. E às vezes ele manda, né? Esses empregados. E ele manda essas crianças. E aí, mata todas elas. Aí ele manda mais um pouco, mata todas elas. Aí ele manda o filho do dono. E vocês matam também. E eu, desde que eu escrevi o livro da minha filha, o 7º, Poliana de Verdade, comecei a desenvolver, a enxergar o Jesus de verdade. E que muitas coisas ele fala para que a gente valorize a vida. A gente tem que caminhar para valorização e não para desvalorização, que é o que o ser humano está desenvolvendo, a desvalorização da vida e a supervalorização do objeto, né? Que culmina nos robôs, né? Robôs, inteligência artificial, enfim. O problema não é a tecnologia, o problema é que parece que uma coisa está ligada com a outra e é ruim. Supervaloriza um e desvaloriza o outro. E mais, o ser humano ele quer ser imortal, né? Ele quer ser imortal, mas matando vários, né? Então aquele que nasce, ele fala, eu nasci, agora os outros que se danem, né? Eu vou estudar para ser imortal. Técnicas de juventude, colocar um monte de fio na cara, né? Jovens de 20 anos fazendo um monte de plástica, colocando um monte de fios, colocando botox com 20 anos. É preocupante, né? E aí, e outra coisa, pelo menos quando eu era criança, agora tô lembrando mais casos. O aborto muitas vezes é assim, é como qualquer outro pecado. É o que eu estava conversando com Deus entre essa madrugada que eu acordei. O problema não é o pecado, é a reincidência. Então parece que é uma porta que se abre, que qualquer probleminha você vai correr para essa porta. Você já viu uma pessoa que fuma só um cigarro? Não tem.
Já viu uma pessoa que se droga só uma vez? Não tem. Já viu um homem que trai só uma vez? Não tem. Não tem. Você já viu uma mulher que se prostitui só uma vez? Não tem. Já viu um ladrão que só rouba uma vez? Não tem. Então o problema não é o pecado, é a reincidência. E como interromper isso? Porque a partir do momento que a mulher ela descobrir essa facilidade, acabou. Um abraço. Qualquer coisa, aborta. Qualquer coisa, aborta. Qualquer coisa. Você descobre a facilidade. Entendeu? Isso para todos nós, qualquer pecado que a gente tenha. O problema é a reincidência. Quer ver a fofoca? Uma vez você faz a fofoca, não tem, né? Parece que vira. Você reúne sempre com as mesmas pessoas para fazer a fofoca. E aí, quando eu era criança, às vezes eu lembro que a minha mãe falava, né? De mulheres que faziam vários abortos, davam descarga nas crianças, né? E enfim. E também eu falei para vocês do Tribunal de Pedra, né? Esse Tribunal de Pedra, eu senti assim, que é mais algo de quem trabalha na função do aborto, ou isso, na função, do que da pessoa que faz, entendeu? Parece um pecado maior. Assim que eu senti esse peso no sonho, né, que eu entendi, que é aquele que trabalha, porque assim vai fazer vários. Acabei de falar da reincidência, ó, isso mesmo, que ainda estou buscando respostas, entendeu? E eu penso, é claro que, quer ver, eu lembro de também, tudo quando era criança, 10, 11, 12, olha, daí eu lembro 1, 2 casos, depois, enfim, que muitas vezes aparece uma mulher, como eu tenho dito para vocês, que eu conversei com Deus, eu falei assim, Deus, às vezes as mulheres chegam assim, vão contar um testemunho e dizem, eu estava na promiscuidade, e se eu ficasse grávida naquela época, eu nem saberia quem é o pai. E aí eu fico martelando naquela ideia, até eu achar alguma coisa que caia, como eu tenho dito para vocês. Alguma coisa tem que cair. É como se eu quisesse refinar as coisas. Então eu fico batendo, entendeu? Na ideia, até eu achar. Eu vou achar alguma coisa. E aí eu acho, pronto, é isso. Eu acho que os filósofos gregos faziam isso, né? Ficarem parados assim, ficavam, né? E daí eu achei o seguinte, que os homens, eles sempre estiveram com várias mulheres. E eles não sabiam quem ia ficar grávida deles, porque já que eles dormiam com várias ao mesmo tempo, até hoje, né? Muitos não sabem, quem está grávida de mim? Não fazem ideia. Só que parece que quando é a mulher, é outra história, né? Porque o teste de fidelidade sempre é em relação à mulher, o homem não, porque o homem é homem, né? É um ser irresponsável. E daí eu me lembro de algumas vezes de ficar sabendo de histórias de mulheres que chegaram assim, estou grávida.
E daí eles falavam assim, não, é mentira sua. Volta para sua casa, é mentira, você não tá grávida nada. E aí, do nada, realmente, passava o tempo, aquela mulher não estava grávida. Só que, a bem da verdade, ela estava grávida. Ele não acreditou, ele não apoiou e o que ela fez? Ela abortou. Por isso que depois ele olha para ela, o tempo passa, ele fala, ah, viu? Era mentira dela. Ah, queria me dar o golpe. Não era golpe. A criança sumiu do ventre dela. Não sumiu, né? Ela tirou. Só que ela não fala com ele, porque vai falar o quê? Ele já tinha falado, né? Que não ia apoiar. Eu, enfim, fiquei sabendo de alguns casos desses. E isso, quando você se depara com uma situação, pode ter certeza. Tem muitas iguais, tem muitas histórias, muitas pessoas que passaram pela mesma coisa, estão passando pela mesma coisa. Então, o que eu senti do Tribunal de Pedra não é sobre a gestante que fez um aborto. Não que não tenha uma condenação, alguma coisa. Mas os casos específicos, Deus não Deus é sábio, né? Ele sabe, né? Então ele mede. O que eu tenho entendido assim, ele mede o quê? O seu nível de conhecimento daquilo que é certo e errado, as suas condições, as suas emoções do momento, a pressão que você está passando, enfim, tudo aquilo, o desespero, toda aquela situação, ele mede. É claro que, para mim, aborto sempre vai ser errado. Eu não acho que Deus ache certo. Por quê? Tá me vindo agora à mente o divórcio. Se Jesus condenou o divórcio, como que ele aprovaria o aborto? O que é o divórcio? A separação de duas pessoas de corpos. Cada um vai para um lado, forma a sua vida. Ninguém morreu. O marido matou a mulher não matou o marido. Né? São duas pessoas que se separam. Agora, o aborto seria um divórcio no qual um deles mata o outro. Entendeu? É um divórcio com morte. Que é outra coisa. Então, assim, se ele não aprova a separação de corpos na paz, que dirá na violência? Eu não consigo imaginar essa situação, né? Claro que quando a gente fala de aborto, sistolia fetal, a gente está falando de pessoas que não acreditam em Jesus, mas muitas pessoas acreditam em Jesus e estão trabalhando e mesmo assim acreditam no aborto. Porque às vezes Jesus ele é pego para causas pessoais, entendeu? Como o Jesus dos puros, o Jesus dos nascidos, o Jesus, né? E desde que eu escrevi o livro da Poliana de Verdade, comecei a ver Jesus de verdade, que foi gerado antes do casamento, que não tinha lugar para ele, né? Quando a mãe dele ia ter ele. E a mãe dele recebeu a bênção da prima Isabel, mas depois essa prima sumiu, nunca mais se soube. Desculpa. E João Batista, cadê João Batista, né? Jesus ele só vai conhecer ele adulto, então eles não cresceram juntos. Jesus não cresce junto com nenhum parente, não se fala, né? Uma criança que... Cadê os parentes, né? Eu não sei. Ele é muito parecido com as crianças bastardas. As crianças bastardas, elas são assim. Elas crescem por si e não se vê. Não se vê os parentes, não tem...
E por mais que ele não tenha sido abortado, Jesus, mas Deus arrumou um lugar para ele, porque aqui as pessoas diziam, né, não tem lugar para eles. É a mesma coisa para essas crianças que são geradas de forma que eu prefiro dizer inesperada. Não quero falar que eles são indesejados, sabe? Você taxa a pessoa por uma vida inteira como indesejada. É horrível isso. Quem somos nós? Muita arrogância. Então, não são crianças, não são gestações indesejadas. Às vezes, o próprio pai, o estuprador, ele não é indesejado. Mas a criança que não tem culpa de nada, ela vai levar isso para sempre. Eu sou indesejado. Então, Jesus, ele nasce. Então, muitas delas conseguem romper essa barreira. E quando fala que ele foi gerado pelo Espírito Santo, antes do casamento foi gerado, e o irmão de Salomão, que morreu, conseguiu nascer, mas aí ninguém quis tocar nele, e ele provavelmente morreu de inanição, porque ele era impuro, fruto do pecado. Provavelmente não foi amamentado, não foi abraçado, nada. Nasceu, larga ele aí, até ele morrer. Porque o profeta já falou que ele vai morrer. O irmão de Salomão, ele até nasceu no castelo, né, eu acho. Não nasceu no estábulo com os animais. Mas Jesus foi abraçado, a mãe dele abraçou ele, porque Maria era diferente, né? E José também era, entende? Então, assim, muitas vezes a questão da sensibilidade. Onde é que o amor vai florescer? Onde a pessoa tem sensibilidade. Então, grandes homens virão. Ainda virão desse modo, através do estupro. Podem vir, entendeu? Porque não é o meio, né? É aquele que coloca. E as crianças, sim, elas são geradas pelo Espírito Santo, né? Não é só carne com carne, porque o que diz lá em Ezequiel 37, que eu comecei a ler, eu entendi. Se não houver espírito, não há vida. Por isso que muitas mulheres tentam engravidar. E não acontece. Não acontece. Carne com carne não gera vida. E então, quando você pensa que as gestações, todos eles têm a presença do Espírito Santo, né? Que é Deus tá lá junto com eles. Quando você pensa num aborto, é muito mais grave. Opa, não é assim. Está abortando o próprio Deus, você está abortando o Espírito Santo. Não que está abortando o Espírito Santo, mas entende? Ele está lá, é uma obra dele e você. E aí, muita coisa que Jesus falava, né? Eles não esperavam que Deus viesse em carne. Porque o ser humano, ele sempre teve essa tendência, sabe, de desprezar a vida e colocar a coisa lá em cima, né? Então era, enquanto as empregadas, as mucamas, as escravas, mesmo na época de Jesus, estavam polindo, que os espelhos eram de metais, agora eu tô vendo, polindo, né, um metal, pessoas estavam sendo mortas nos troncos, e o metal do espelho estava sendo polido. Ai, nossa, o meu espelho, o meu metal, o meu quadro na parede, e as pessoas morrendo nas senzalas, nos troncos, as pessoas sendo condenadas à morte por causa de dívidas. É o que Jesus fala muito, né? De quem Deus gosta, daquele que perdoa dívidas. Quanto mais você perdoa, mais se ama. Inclusive tem uma mulher que eu gosto muito dela, Edviges, perdoadora de dívidas. Ela era esposa do rei.
E ela é considerada a santa dos endividados, alguma coisa assim. Porque isso é real, ela perdoava. Ela ia passando assim, toda pomposa, né? Com a coroa na cabeça, toda linda, maravilhosa, né? Acompanhada por guardas, e lá vinha alguém. Senhora, tenha piedade de mim. Por quê? Ela era esposa do rei. E quem mandava matar por dívidas era o marido dela. E aí eles apelavam para ela, por ela ser mulher. Só que uma vez que funcionou, eles apelavam sempre, né? E ela realmente, e ele obedecia a ela. Não sei por quê. Ele obedecia a ela. Nem precisava, né? Porque geralmente mulher não tinha voz. Mas ela falava, ó, liberta o fulano. Aí lá libertava. E aí eu lembro que o marido dela chegou até a construir uma igreja para ela. Ela falou, ó, eu quero ter uma capela, não sei o quê. Acho que ela casou com 13 anos e naquela época se casava bem jovenzinha. E Salmos, perseguidos, mas não derrotados. Salmo 129, uau. Povo de Israel, conte como seus inimigos têm perseguido vocês desde o começo da sua história. É sobre isso que eu falei para vocês, a perseguição. Lembra os jovenzinhos correndo? Estão correndo atrás de nós. Nós não fizemos nada, mas a gente está correndo. O povo responde, desde o começo, os nossos inimigos nos têm perseguido ferozmente, mas nunca nos venceram. Eles abriram feridas fundas nas nossas costas, como o arado faz na terra. Isso aqui são eles. Por quê? Antigamente, né, era assim, né, era um espeto que se colocava dentro da mulher. Daí espetando, né, até fazer eles em pedacinhos. E hoje é injeção, né? Porém, o Senhor, que é justo, nos livrou do domínio deles. Porque perseguidos, mas não derrotados. A morte não existe. Então, assim, Jesus mesmo fala, não tenho medo do que fazem com seu corpo, né? Eles têm medo sim. Mas no final, quem vai para o tribunal de pedra? Aqui eles estão no tribunal, né? Eu vou terminar a mensagem com isso. Eles estão no tribunal, esses meninos, os meninos. É porque eu vi meninos, por isso eu vou falar meninos, que Deus me mostrou. E muitas vezes são essas, as parteiras, né, as israelitas, que falam, nós não vamos fazer esses abortos, né? Mas quem vai para o tribunal de pedra são os profissionais. Por isso que muitos deles estão se negando, né? Que eu estava vendo. Os médicos não querem fazer. E porque realmente vai para o tribunal de pedra depois que, por enquanto, os inocentes passam pelo tribunal, são condenados, né? As pessoas fazem um grande movimento contra eles, mas depois todas essas pessoas que estão fazendo movimento contra eles, que estão levando eles, né, para serem julgados, elas serão julgadas depois. Só que daí a condenação é eterna, né? Por isso a gente tem que defender a vida sempre. Eu sei que já ficou muito longo o áudio, mas eu tava agorinha ali tomando sol e pensando na situação que eu nunca tinha me dado conta do risco tão grande que eu passei, né? De ter, sei lá, sofrido um estupro, né? Entre 11 e 12 anos.
podia ter ficado grávida, né? E mesmo que às vezes a adolescente, né, siga a pessoa até o quarto, até uma sala, até o apartamento, a gente é muito ingênuo, né? A gente não tem noção de nada. Eu mesma com essa idade, 11, 12 anos, eu nunca tinha dado um beijo. Então não sabia nada, nada de nada. Não sabia o que era sexo, não sabia o que era namoro, não sabia o que era beijo, só tinha visto na TV. E aí, Deus estava me lembrando que com a idade entre 9 e 10 anos, os meus pais viveram uma situação em que eu já falei nesse áudio, né, no meio desse áudio, em que eles evitaram o aborto. Não sei se já tinha sido dada uma injeção na adolescente. Eles evitaram esse aborto e eles apoiaram o nascimento, né, dessa criança. Quer dizer, uns 2 anos antes, entre 1 a 2 anos antes de eu mesma correr o risco de ser estuprada, né, de ficar grávida, meus pais tiveram essa ação. E eu acho que eu estava rememorando com Deus, né, que a atitude protetiva dos meus pais em relação a essa criança, a esse feto, e também proteção e ajuda aos pais que estavam desnorteados, pode sim ter me protegido lá no futuro. Sabe, como se fosse um galardão, tipo, aquilo que você faz pelo filho do outro, pelo feto do outro, lá no futuro, de algum modo pode sim ter me protegido, sabe? Ter evitado que eu passasse por aquela situação. E engraçado não, né? Eu digo assim, estranho, coincidência, porque foi mesmo nesse período mesmo que eu lembro que a gente na escola subiu para uma salinha de multimídia e vimos o documentário, né, falando sobre aborto, e aí Deus me chamou, né? Eu nem sabia como que as crianças eram geradas direito ainda, não fazia ideia. E também não liguei uma coisa na outra, né? Que poderia ter acontecido naquela época, uma gestação que eu chamo de inesperada, né? E que veio acontecer para mim com 37 e 38 quando minha filha nasceu. Mas poderia ter acontecido quando eu tinha 11, 12 anos. E eu já tinha o pensamento desde bem cedo, desde 9 anos, pré-concebido contra o aborto. Então, assim, se eu tivesse ficado grávida com 11, 12 anos, o meu pensamento seria o mesmo que eu tenho hoje, né? Mas que, de alguma forma, eu não necessitei passar naquela época por aquela situação. Eu sei que os autistas, eles têm o pensamento muito rígido, né? Por isso que eu tenho um pensamento muito rígido em relação, por exemplo, aborto, que deve ter começado lá pelos 9. Antes um pouquinho de eu ter visto o documentário, porque meus pais já tinham feito essa ação protetiva, né? E eu vivenciei tudo isso, eu vi a barriga da mulher crescendo, né? Eu acompanhei as atitudes dos meus pais, eles vieram para dentro de casa, eu vi o bebê crescendo, se tornando uma menininha.
Então, se eu vi um feto que era vou dizer que podia ser um quase abortado, se tornaram uma criança, né? Uma pessoa adulta depois. E eu sei que eu não sei se é do autismo, superdotação, porque eu tenho as duas condições, autismo e superdotação juntas. Mas a gente pensa as crianças você ensina para elas, é uma caixinha aberta, você põe as coisas lá dentro. Comigo nunca foi assim. Nunca fui essa caixinha aberta. Eu escolho o que você vai pôr dentro de mim. Se vai ficar ou eu vou arrancar fora, vou jogar fora. Tava varrendo ali o quintal, eu vou jogar fora, entendeu? Então nunca foi assim. E sempre tive esses pensamentos fortes desde pequena. Por exemplo, eu falei da reincidência, não é? Bom, vamos lá. Quer ver? Eu vim tomando Coca-Cola. Ó, Melissa tomando Coca-Cola. Nossa, não acredito. Quem me conhece, eu tomando Coca-Cola, refrigerante. Realmente, não. Mas sim, até 5 anos. Até 5. E quando eu soube, né? Porque lembra que eu falei que enquanto você não sabe que aquilo faz mal, a partir do momento que você sabe, se você continua, aí o negócio se torna mais pesado, né? Então eu lembro, eu já contei essa experiência aqui, né? Tanto desde nova eu sempre tive opiniões muito fortes. Com 4 anos Deus começou a falar comigo. E eu sempre olhava a rotina das pessoas fazendo isso, aquilo, e eu pensava, por que ele se comportava assim, ou assado? E eu tinha muitas ideias na minha mente, tentando explicar por que meu pai se comportava assim, ou minha mãe, ou fulano, a fulana, por que acontecia isso, aquilo, né? Quer ver? Quando alguém me disse, como eu disse aqui no áudio já para vocês, a fulana ficou grávida, o fulano não acreditou, era mentira. E depois, quando me contaram, por exemplo, fulano ficou grávida, o fulano não acreditou, né? Era um golpe. Eu ainda não sabia que era real, que ela realmente estava grávida, mas depois se confirmou, porque as coisas se confirmam, né? E tudo era bem nova, como eu disse, tudo criança ainda. E na minha mente, a pessoa contou uma história para mim, como a mulher é a vilã da história, ela quis dar um golpe nele, e é porque ela era apaixonada por ele. E na minha cabeça se formava outra ideia, por isso que eu nunca fui a caixa aberta em que as pessoas colocam e ajeitam as coisas do jeito que você quer. Comigo nunca foi assim, não. Eu tenho minha própria opinião, só que eu não sabia falar. Infelizmente, eu fui aprender a falar, a comunicar no Japão, na base dos 30 e poucos anos, por causa do autismo, né? E por isso que eu aprendi a escrever para saber me comunicar, né? Então, eu precisava escrever minhas ideias. E aí, na minha cabeça, ficava assim, não, eles tiveram um relacionamento, ela ficou grávida, eles fizeram juntos. A criança, ela não deu golpe nele, mais fácil, era a mesma coisa. Quando eu tinha 10 anos e eu vi essa conversa, a mesma coisa que eu pensava agora. E eu não sei de onde, eu tinha essa ideia pré-concebida de que a mulher não dava golpe em homem. Ele que engravidava ela. Que ele que tinha o poder do sexo, ele que tinha a semente. Né? E mesmo se ela tivesse culpa, seria 50% junto com ele. E eu cresci todo nesse discurso que a mulher, até recentemente eu vi essa história do golpe, não sei o quê. E
A mesma história de quando era criança e eu sempre pensei, só que ninguém achava, olhava para minha cara e pensava, ah, ela é uma caixa aberta, ela é uma criança, ela não pensa por si só. Mas eu nunca fui uma caixa aberta. Eu podia ter 5 anos de idade, eu não era uma caixa aberta. As pessoas não colocavam as coisas em mim, como minha filha. Eu tô falando da caixa aberta porque minha filha, ela pegou uma caixa e ela coloca os brinquedos e ajeita do jeito que ela quer. Eu não sou essa caixa aberta. Eu não sou um cérebro aberto onde as pessoas colocam e ajeitam as coisas do jeito que elas querem. Eu nunca fui assim. E aí, com 5 anos, acho que foi uma das primeiras escolhas que eu fiz, que eu bati o pé e falei, pronto, é isso. Que foi da Coca-Cola. Então, eu vim até 5 anos, eu não sei com quantos anos minha mãe começou a me dar Coca-Cola. E aí, um dia, já contei essa história aqui, para o boliche com a minha tia, que eu ficava muito na casa da minha avó nos finais de semana. Acho que era sábado à tarde. Ai, que saudade. E aí, eu devo ter falado para ela que eu queria Coca-Cola, né? E ela falou assim, você sabia, Melissa? Melissinha, ela falava, né? Que eu vi uma reportagem sobre a Coca-Cola, que a Coca-Cola faz muito mal e não sei o quê. E aí me contou, né, o que a Coca-Cola fazia, corroía metais, enfim, eu não sei, não lembro exatamente. Daí eu fiquei assim, sério? Daí... E aí eu falei pra ela, ai tia, nunca mais, tia Carla, nunca mais eu tomo Coca-Cola. Isso era sábado, pra quê? No outro dia, no domingo, a gente ia na churrascaria. Eu comia carne ainda. Foi passar longos anos ainda comendo carne. E aí o garçom veio perguntar o que cada um queria tomar, mas quanto a mim, ele já sabia o que eu queria, porque eu tava na reincidência, né? E reincidência, a pessoa já conhece você, né? Você não precisa falar nada. E, aliás, eu acho que por isso que é possível prever o futuro. Então, tem muito de misticismo o futuro, tá? Eu acredito o quê? Por que dá muito para prever o futuro? Qualquer pessoa pode ter um sonho, o próprio cérebro funciona como tipo um catalisador do futuro. Ele capta. Não tem esse negócio de diabo, sabe? Não acredito. Por causa da reincidência. Então a gente cria padrões. Não se faz fazendo perguntas na rua para saber a porcentagem de votos. Pergunta para todo mundo? Não, pega uma parte da população para fazer um cálculo. É a mesma coisa da sua vida. Eu vou pegar, colher, igual, por exemplo, eu sei que tem árvores que eles colhem um pedaço do tronco da árvore para saber um pouco do meio ambiente. Colhe um pouco da água do rio para saber, porque através de um pouquinho da sua vida, vamos colher, fazer uma coleta hoje da sua vida. Dá para saber daqui a 50 anos como é que vai ser o seu futuro. Sim. Então, assim, mais ou menos, eu acho que é matemática, sabe? O futuro. Mas é claro que a gente conta com Deus, né? E aí o garçom falou, não, eu já sei, ela é Coca-Cola. Ah, mas ele não contava que Deus ia interferir e acabar com a minha reincidência, né? Enfim, cada um tem a sua, né? Tem coisas mais graves sempre, é claro, também, né? E daí eu falei, não, como assim você já sabe tudo? Eu mudei. E agora? Tá preparado para isso? Você não me conhece mais, né? Eu não tomo mais Coca-Cola. E aí eu tinha 5 anos. Eu sei que eu via as pessoas tomando Coca-Cola e ficava assim, aquelas não sabem o que eu sei.
Porque se elas soubessem, elas não tomavam mais Coca-Cola. Então, assim, eu não sei, eu acho que as pessoas sempre talvez me achavam um pouco metida, né? Ai, porque a pessoa que tem opinião, ela parece um pouco metida, mas não é. Sabe? A gente tem esse poder, às vezes, de mudar o destino da gente quando você diz não também, né? Ou quando você diz sim, ou simplesmente você espera. Às vezes as coisas saem fora do controle, né? Por exemplo, uma mulher que fica grávida, né? E aparece uma situação e a pessoa quer ter o controle de volta. Às vezes esse controle é fazendo algo ruim, né? Como um aborto. E é muito difícil, você tem que saber a hora de dizer não, a hora de dizer sim, a hora de dizer, olha, não sei, né? Então, eu não passei, né, essa situação de ficar grávida com 11, 12 anos, mas daí fui ficar com 37, né? Talvez era alguma coisa que eu tinha que passar mesmo, né? Mas, e aí, por exemplo, não é Coca-Cola, né? Não é uma coisa que podia dizer não. Era um filho, né? Que ainda não sabia se era menino ou menino. E também eu não sabia de nada, né? Não sabia, não tive apoio. Então, assim, não sabia como seria aquela gestação, nada. Então, naquele momento, não era. Eu disse sim, né? Muitas mulheres não conseguem dizer sim, amar. Eu logo já amei, logo senti muito amor, mas nem sempre, né? Mas às vezes é só dizer: eu não tenho controle, não sei como será. E às vezes é só ter fé e confiar em Deus, né? E Ele dá a resposta certa, se é sim, se é não, se é espera. E Ele que sabe. Agora, o que a gente não pode é ficar sempre nas reincidências, né? Deus é que faz um novo caminho pra gente.